dia 21 de agosto de 1959, nascia em São Paulo Roseli Roth. Filha de pais judeus, estudou durante a sua infância em escolas judaicas. Quando adulta, se definiria como anarquista e ateia. E seu pai havia herdado indústrias, mas com o tempo ele foi perdendo o patrimônio e o status social. E com a morte da mãe da Roseli por conta de um câncer, as coisas começaram a ficar mais complicadas ainda. Mas os estudos sempre foram priorizados e Roseli chegou a estudar em escolas particulares. Na década de 80, se forma em filosofia pela PUC de São Paulo. Em 1981, ela tem o seu primeiro contato com o movimento de mulheres, quando começou a participar dos grupos Lésbico Feminista, fundado em 79, e o SOS Mulher, fundado em 80, onde conhece Miriam Martinho. E juntas, em outubro de 81, fundam o GALF, Grupo Ação Lésbico Feminista. E ao contrário do que muitos diziam, ela não era uma líder do grupo. Em 1982, ela resolve se dedicar apenas ao GALF, e foi nesse ano que foi criado os boletins periódicos Xana com Xana e Um Outro Olhar, onde Roseli se destacava por seus artigos. O periódico era distribuído em bares, que eram frequentados por mulheres. O Ferros Bar era um deles, mas o dono começou a encrencar com as panfletagens que era realizada no seu bar, mas fazia vistas grossas para o comércio de ilícitas que acontecia dentro do estabelecimento. E revoltadas com a postura do dono, no dia 19 de agosto de 1983, Roseli e outras integrantes do grupo encabeçam uma espécie de Stonewall, uma revolta que havia acontecido anos antes em um bar em Nova York. Assim como em Stonewall, elas resistiram às expulsões violentas e contaram com a ajuda de grupos feministas e também com o então deputado Eduardo Suplicy, resultando num pedido de desculpas por parte do dono e também a liberação da distribuição dos panfletos. Um ato que ajudou na reafirmação da existência de grupos LGBTs que se formavam na época. Então, a Roseli Roth foi a mentora e articuladora da retomada daquele espaço. São as lésbicas que sustentam esse bar à noite. Como a gente não pode mais entrar ali e fazer o nosso trabalho e conviver com nossas iguais. Então houve uma concentração muito grande do lado de fora, só que lá dentro já tinha entrado um monte de gente. Num determinado momento este porteiro se descuidou um pouco e um gay pegou o cap dele, que era todo o símbolo de autoridade dele, jogou para dentro e ele foi correndo atrás do cap. Todas entraram dentro do ferro, já subindo em cima de cadeira, de mesa, fazendo discurso. Foi chamada a polícia, mas aí a polícia falou, não, aqui não é caso para a polícia, não tem nada a ver. Tinha cobertura da imprensa e tal. O seu Antônio resolveu voltar atrás e tanto permitiu a frequência das lésbicas organizadas, quanto à continuidade da venda do jornal. Em 1985, outro acontecimento que ajuda a dar visibilidade à causa e à Roseli. Ela é convidada para participar do programa da Hebe, que ia ao ar na Rede Bandeirantes. Uma participação que deu o que falar e que incomodou muito a censura. Eles até ameaçaram de tirar o programa da Hebe do ar. Na época, Roseli debateu com Maria Amélia, que era mãe de uma lésbica, e contra a filha, e contra ao movimento lésbico. E acha feminina com sapato de homem? Olha, eu acho isso baixaria. Eu acho que não é por aí. Eu respeito esse programa e não vou entrar... Eu não acho que é baixaria, eu tô me defendendo. Você disse que você é totalmente feminina? Eu lamento. Eu não vejo aonde. Eu lamento, acho que a senhora deveria fazer um pouco de autocrítica. Eu acho que cada um luta com as armas que tem. Eu não vou, respeitando o programa da Hebe, eu não vou entrar por esse caminho. Eu não acho você feminina. Mas eu não tô preocupada com isso. Na época em que o programa foi ao ar, a imprensa chegou a dizer que Roseli perdeu o emprego e foi expulsa do curso de antropologia, onde tinha uma bolsa de estudos e realizava uma pesquisa sobre as vivências lésbicas.
algo que definitivamente não aconteceu. Segundo sua companheira da época, Miriam Martinho, Roseli jamais sofreu represárias por ser uma lésbica assumida, tanto que concluiu sua pós-graduação em antropologia em 1986. Os jornais também diziam que ela e Miriam haviam sido expulsas do apartamento onde viviam, outro fato que também não passou de boatos. E no final de 1987, no encontro feminista latino-americano, Roseli começa a apresentar os primeiros sintomas que caracterizam a esquizofrenia, como as percepções auditivas e visuais. Na época, Roseli foi diagnosticada e medicada, tendo como recomendação médica se afastar das suas atividades de militância, algo que não ocorreu após o seu psicólogo, com quem ela já se tratava há alguns anos, dizer que o que Roseli tinha não era esquizofrenia e que, portanto, ela poderia sim abandonar os medicamentos e voltar às suas atividades. O resultado, claro, que foi um outro surto. Desta vez, a família acabou levando a sério e durante os 2 anos e 10 meses em que ela foi diagnosticada com a doença, teve 5 surtos e também foram 5 internações. E quando ela não estava em surto, ela se sentia cansada, frágil, fraca e muitas vezes impossibilitada de realizar tarefas básicas. Cansada de tudo, resolve dar um basta naquela situação em 28 de agosto de 1990. E ela e a Miriam estavam separadas, mas continuavam uma relação amigável. E as pessoas na época disseram que isso também contribuiu para que Roseli acabasse fazendo o que fez. A Miriam disse que não, que isso não influenciou e o que na verdade aconteceu foi o agravamento da doença. E a Roseli merece ser lembrada como uma das pioneiras a dar a visibilidade à causa lésbica. Tanto que no dia 19 de agosto é comemorado o Dia do Orgulho Lésbico, uma data que relembra o levante que ocorreu dentro do bar Ferros Bar, lá em 83, onde a Roseli estava presente. E vocês conheciam a Roseli, conheciam a história dela, essa mulher tão forte, de uma época tão complicada, onde não se falava sobre a sexualidade, principalmente a sexualidade feminina, ainda mais de 2 mulheres lésbicas. E ela usou da sua voz, da sua imagem, para falar sobre as lésbicas, sobre o movimento feminista, mas é claro que ela não fez isso sozinha e fez isso também sem nunca ter esquecido das que vieram antes dela. Ela não se considerava uma pioneira. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa homenagem aqui no canal, tenham deixado o like no vídeo, se inscrito aqui no canal se não forem inscritos. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a história da Roseli Roth, essa história tão bonita dessa mulher tão empoderada num tempo tão complicado e que merece ser relembrada. Eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo até aqui. Eu sou Marquetito e já sabem, eu conto contigo.